A Alice foi removida da reunião, não sei por quê. Se alguém puder falar com ela para entrar novamente. Bom, então, vamos começar. Aula 6, bom dia, discretes, álgebra dos conjuntos, cardinalidade dos conjuntos. Então, é isso que a gente pretende fazer na aula de hoje. Então, a gente vai usar bastante a mesa digitalizadora. A gente já começa falando de álgebra dos conjuntos, que é basicamente quando a gente faz manipulações algébricas ali, utilizando as operações, né, que a gente viu de conjuntos, bem como as propriedades que a gente falou, bem como as identidades que a gente viu, para trabalhar algebricamente essas expressões, né, e mostrar identidades. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar no início da aula de hoje. A gente vai trabalhar algebricamente algumas expressões envolvendo conjuntos e operações de conjuntos, a fim de obter outras, beleza? E depois a gente vai falar de cardinalidade de conjuntos. Vamos falar do princípio da inclusão e exclusão, que tem muito a ver com aquela forma que vocês resolviam lá no ensino médio, aqueles probleminhas, sei lá, tantas pessoas leem o jornal A, tantas leem o B, tantas leem o C, tantas leem o A e o B. Lembram disso, desse tipo de questão? Então, a gente vai ver um princípio hoje que soluciona esse tipo de questão diretamente, a gente nem precisa desenhar lá o diagrama de Venn. Beleza? Então, esses são os planos da aula de hoje. Se a gente chegar até o final, né, que eu espero que a gente consiga terminar a parte de cardinalidade, a gente acaba a parte dos conjuntos e na quinta-feira que vem a gente faz a nossa aulinha de exercícios, tá bom? Então, bora lá? Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre teoria dos conjuntos, a gente viu operações, né? União, diferença, interseção, complemento. E hoje a gente vai provar essas identidades algebricamente, vai falar de cardinalidade de um conjunto e princípio da inclusão e exclusão para 2 e 3 conjuntos. Bom, então, a gente tem essas 4 identidades aí para demonstrar, e é isso que a gente vai fazer. Então, para tanto, eu vou compartilhar a minha mesa digitalizadora com os senhores. Então, vamos lá. Eu já tenho copiado aqui para facilitar a minha vida. Isso é da outra aula. Tá todo mundo vendo a mesa digitalizadora? Deixa eu voltar aqui para ver se eu vejo vocês. Sim, beleza. Sim. Deixa eu dar um zoom, né, para melhorar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, bora lá. Então, deixa eu copiar aqui a primeira identidade que tá lá. Então, a gente tem o seguinte. A união B, inter B barra, isso é igual a inter B barra. É isso que a gente quer mostrar utilizando propriedades que a gente conhece dessas operações. Bom, a minha dica é sempre começar do lado que tem mais coisa. Eu acho sempre mais fácil, sabe? Porque, às vezes, quando a gente começa do lado que tem menos informação, a gente acaba tendo que fazer uns truquezinhos para aparecerem conjuntos. Então, normalmente, eu sempre tento começar aqui pelos lados que tem mais informação. Então, eu vou começar aqui, como a gente vai manipular, né? A estratégia é sempre essa, manipular um lado algebricamente para obter o outro.
tá? Não importa qual vai ser o lado que você vai escolher, desde que as suas manipulações algébricas sejam ok, estejam de acordo com a teoria, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o lado esquerdo aqui, a união B, inter B barra, e vou desenvolvê-lo de modo que eu quero provar, né, que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, observem aqui o seguinte, o que a gente tem? A gente tem, ó, interseção aqui e união. A gente sabe que a gente tem a distributiva, né, da interseção sobre a união. Então, eu vou começar utilizando essa propriedade. Então, aqui pela distributiva. Vamos lá. Só fazer a analogia lá com a álgebra mesmo. A vezes B, beleza? A mais B vezes C, por exemplo. Tá bom? Então, ó, esse cara aqui vai acompanhar. Ele é como se fosse a multiplicação, né? Então, vamos lá. O que isso daqui vai dar? A inter B barra união B inter B barra. Tranquilo? Ok? Só fiz a distributiva, ó. Choveu aqui, depois choveu aqui. Belezinha? Show! Agora, olhem para isso aqui. Já apareceu alguma coisa que está me agradando muito, né? Apareceu esse cara aqui, ó. E é exatamente isso que eu quero mostrar, né? Que vai sobrar só isso. Então, olha para cá. B inter B barra. O que é isso? B interseção o complemento de B. O que era a noção mesmo de complemento? Era o que faltava em B para completar ou não? Isso, exatamente, né? Tudo menos B, perfeito. Então, imagina o seguinte, a gente está lá no nosso universo, né? Tenho lá meu universo. Tenho lá meu conjunto B. Né? O que é B barra? B barra é isso aqui, ó. Tudo que está fora de B. Certo? Aí agora pensem comigo. B, interseção com o que não está em B. O que dá isso? B, interseção com o que não está em B. Dá vazio. Tá Dá nada. vazio. Perfeito. Isso nada mais é do que o que a gente chama de definição do conjunto vazio. Beleza? Então, esse pedacinho aqui é vazio. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A inter B barra união vazio. A gente viu isso na última aula. Essa é a propriedade da união. Alguma coisa, união com vazio. Dá o quê? Alguma coisa. Alguma coisa, perfeito. Isso é o elemento neutro da união, certo? Então, elemento neutro. Então, isso daqui dá A inter B barra. Era exatamente o que a gente queria demonstrar, né? Então, a gente acabou por aqui. Tranquilo? Tranquilo. Primeira só para a gente aquecer. Vamos para a próxima. 2. A 2 era o seguinte. A inter B união C, complemento disso. Então, a gente quer mostrar que a interseção com complemento da união de B com C dá a interseção B barra, interseção A interseção C barra. É isso que a gente quer demonstrar. Ok?
Novamente aqui, eu vou, como eu falei com vocês, pegar o lado que tem mais informação, que é assim que eu gosto de começar. Beleza? Olha só. Observem o seguinte, a gente só tem um sinal aqui nessa parada, né? Só tem uma operação. Vai aparecer um De Morgan aí, vai aparecer um De Morgan aí. A gente só tem um sinal aqui nessa parada, não é não? A gente só tem interseção, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar as propriedades da interseção. Observem o seguinte, tem um A aqui, ó, né, na frente, e tem um A aqui. A interseção com A dá o quê? O próprio A. O próprio A, né? Então, eu vou juntar esses caras, utilizando propriedades da interseção, para a gente eliminar aí, porque observa que aqui, ó, do lado esquerdo, onde a gente quer chegar, a gente só tem um A, né, na história. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é associar esses três elementos aqui. Então, vamos lá. Então, pela associativa, eu vou deixar esse primeiro A aqui separadão. A interseção com B barra, interseção A, interseção C barra, associei. Agora, eu vou comutar para fazer esse A aqui para perto. Então, eu vou ter o seguinte, A inter B barra, inter C barra. Tranquilo? Agora eu vou associar novamente. Vai dar o quê? A, inter B barra, inter C barra. Ok? Que união. Aqui? É aqui? Bom, se a gente fosse desenvolver, eu não estou desenvolvendo esse lado. Eu estou desenvolvendo a partir desse lado direito. Se a gente fosse desenvolver a partir desse lado aqui, antes de aplicar qualquer distributiva que seja, observa que a operação de complemento aqui, ela ganha. Eu não tenho como aplicar distributiva aqui sem realizar o complemento. Então, de fato, a gente usaria De Morgan e viraria B barra inter C barra. Ok? Mas aí observa o seguinte, a gente tá numa coisa que é só interseção, não tem distributiva da interseção sobre interseção. Então, como é que eu faria aparecer dois A's nessa coisa? Por isso que eu sempre prefiro desenvolver o maior lado. Então, por isso que eu comecei aqui, ó, pelo lado direito, certo? Eu vou desenvolver o lado direito para chegar no lado esquerdo. Tranquilo? Belezinha? Mas vira interseção justamente por causa do De Morgan. Aqui em cima, eu desenvolvi o lado esquerdo. O lado esquerdo, isso. Estou errando direito e esquerdo. Aqui em cima, eu desenvolvi o lado esquerdo. Eu só copiei ele aqui para baixo. Depois, aí eu peguei, copiei o esquerdo, apliquei a distributiva. Aqui. Aparece união, justamente por causa da distributiva. Certo? Ok? Bom, agora, a interseção A. Como a gente já falou, É o próprio A. é o próprio A, idempotência. Inter B
barra, né? Inter C barra. Opa! Estamos quase lá, né? O que está faltando? A gente já tem, né, essa primeira parte. A inter alguma coisa. Mas olha o que está aparecendo aqui dentro do parênteses. É um pouco diferente do que o que a gente quer mostrar, né? Como é que a gente faz? Isso aqui é igual a quê? Tem como eu transformar B barra inter C barra em B união C complemento? Quem que faz isso por mim? De Morgan, né? Por De Morgan, eu sei que isso é a mesma coisa. Certo? Beleza? Então, saímos do lado direito e obtivemos o lado esquerdo. Tranquilo? Professora, qual que é a diferença dessa barra em cima de todo mundo e a barra em cima de cada um? A barra em cima de cada um é o complemento de cada conjunto. A barra em cima de todo mundo é o complemento dessa operação, desse conjunto que é resultado dessa operação. Beleza? Então, seria isso aí menos o conjunto universo? Isso, perfeito. Seria Ah, isso tá. aqui. B, C. Certo? Aqui é o nosso universo. B união C dá isso aqui, né? Dá esses dois caras aqui todos. Sim, sim. Então, o complemento disso vai dar esse pessoal que está aqui fora. Ok? Ok. Agora, quando eu pego B barra, esse é o B. Imagina que aqui a gente também tem o C, tá? Quando eu pego B barra, eu estou pegando quem? Eu estou pegando todo mundo que está fora de B. Inclusive esses caras aqui que estão em C. Quando eu pego C barra, eu estou pegando todo mundo que está fora de C. Inclusive os caras que estão em B, somente em B, né? Ok? Ah, ok, ok. Beleza? Então, deixa eu apagar esses diagramas aqui. Não, acho que eu nem vou apagar. Acho que eu vou para uma nova página. Tem alguém tentando entrar? Isso. Lembra lá da lógica? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Por exemplo, não A e não B. E quando a gente tem a barra em cima, é a mesma coisa que isso aqui, ó. A ou B negado. Ok? Belezinha? Mesma analogia. Beleza. Show. Então, entenderam? Entenderam esse? Normalmente a gente faz Morgan daqui para lá, né? Então, começar a virar aí o pensamento, né? A gente tem interseção de dois complementos. A gente sabe que por De Morgan, isso é a união, é o complemento da união. Ok? Posso ir para o próximo? Tô indo. Vamos lá. A3. A inter B menos C é igual a A inter B menos A inter C.
Belezinha? É isso que a gente quer mostrar. Vamos olhar aqui para o diagrama rapidinho. Meu retângulo sempre fica muito bonito. Vou fazer o conjunto B, C aqui. Se eu estou considerando B menos C, qual é a definição disso, B menos C? Como é que a gente define diferença entre dois conjuntos? Qual é o resultado de B menos C? Perfeito. Tudo que está em B, mas não está em C. Certo? Então, aqui, se eu fosse achurar a parte que é a resposta, eu tenho que pegar os elementos de B e tirar os elementos que estão em C. Todo mundo concorda com essa minha resposta? Perfeito. Ok? Então, isso é B menos C. Agora, vamos olhar o seguinte. Vamos olhar para esse outro diagrama aqui. Ó. Se a gente pegar B, C... e pegar o complemento de C. O que dá o complemento de C? O complemento de C, como a gente já falou, né? Dá tudo aqui que está para fora de C. Inclusive, esses carinhas aqui de B. Certo? Beleza? Agora, se eu pegar esse resultado aqui e fizer a interseção com B, vai dar que conjunto? O que está em rosa achurado, interseção com B. Vai dar o B. Vai dar o B todo. B menos C. Vai dar B menos C, né? Vai dar exatamente esse pedaço aqui, ó. Todo mundo concorda? Que a interseção, né, dessa parte que está em rosa com o B é essa parte aqui em amarelo? E essa parte aqui em amarelo, pelo que a gente acabou de ver, é justamente o quê? B menos C. Ok? Então, a gente tem o seguinte. Cadê o lápis? Tá aqui, só para mudar de cor. A gente tem o seguinte. B menos C pode ser reescrito utilizando a operação de interseção. Como? É B interseção com o complemento de C. Ok? Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Então, vai ser isso aí. Na verdade, não. Na verdade, eu já falei aqui sobre isso, mas isso a gente vai usar ao longo das demonstrações. Mas aqui, de novo, eu vou começar por esse lado de cá. É que eu já olhei logo aqui a diferença e falei, preciso falar com eles sobre essa definição da diferença, né? Utilizando a questão da interseção. Mas aqui, novamente, eu vou começar por esse lado aqui. Tá bom? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Belezinha? Acho que fica bem visual, né? Utilizando aqui o diagrama de Venn. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar aqui do lado direito para chegar no lado esquerdo. Tranquilo? Bom, aí, ó, olha só, apareceu uma diferença aqui. A gente vai usar isso aqui, mas agora a gente tem que tomar cuidado, né? Os conjuntos que estão envolvidos nessa diferença
São esses dois aqui. Então, imagina A inter B como um conjunto, certo? E A inter C como outro conjunto. Então, eu vou utilizar essa maneira de escrever aqui, utilizando a interseção. Mas, ó, imaginando que tudo que está dentro do parênteses é uma coisa só. Tudo que está dentro do parênteses é uma coisa só. Então, como é que eu consigo reescrever essa diferença aqui, utilizando essa relação aqui que a gente acabou de ver? Como é que vai ficar isso? A inter B menos A inter C. Utilizando a interseção, vai acontecer o quê? Vai ficar o quê? A inter B, interseção com o quê? Complementar de C? Complementar de C, só de C? Quem é o meu segundo conjunto aqui, ó? C complementar. Complemento C. Não. A diferença aqui é entre quais conjuntos? A diferença aqui é entre quais conjuntos? Esse conjunto aqui menos esse conjunto aqui. Isso aí. Beleza? O complementar dessa interseção. Beleza? Perfeito, perfeito. Não menos da união, né? Menos da interseção. Ok, Hugo? Complementar de A interseção com C. Perfeito. Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Isso aqui é como se fosse x menos y. X menos y, como é que eu escrevo? É x interseção com complementar de y. Quem é x nesse caso? A inter B. Quem é y nesse caso? A inter C. Ok? Tranquilo, tranquilo? Vou seguir, vocês estão calados hoje. Eu estava pensando em mudar o de cima e ia ficar a inter C'. Como assim mudar o de cima? Ah, começar do lado esquerdo? É isso? Não entendi muito bem, Lucas. Isso, é. Eu também acho que fica mais complicado. Não é que seja impossível, não, mas eu também acho que. Eu sempre acho que os lados menores são mais complicados. É um chute inicial mesmo. Mudaria aqui, ficaria B, inter C barra, e depois aplicaria. Mas o problema é que aí a gente tem, ó, veja bem, a gente tem o A inter e vai aparecer um inter aqui de novo. Não tem distributiva, né? De interseção com interseção. Aí aqui aparecem dois A's, a gente ia ter que fazer aparecer os dois A's. Começa a ficar uma coisa mais artificial. Sempre desenvolvendo um maior para enxugar, eu sempre acho que fica mais fácil. Por isso que eu sempre começo pelo maior. Beleza? Tudo bem? Olha só. A gente quer chegar aqui, ó. Tá bom? O A, ele fica sozinho aqui, solitário. Aqui a gente tem dois A's. Como eu falei, a gente quer enxugar, né? A nossa expressão. Então, o que eu vou fazer? O conceito de interseção é o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Beleza? Então, A inter C é o que está em A e também está em C. Tem que estar nos dois ao mesmo tempo.
Já a união, não. A união tem que estar em pelo menos um deles. Interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Ok? Então, agora, ó, eu tenho que desenvolver esse cara aqui porque eu quero que o A fique sozinho. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Ah, então aqui que propriedade que eu utilizei? Isso aqui foi a definição da diferença. Beleza? Agora, para desenvolver esse cara aqui, o que eu vou usar? O que eu vou usar? O que eu vou usar? Essa vocês sabem de cor. De Morgan, nosso amigo querido. Não é só Morgan, Lucas. É De Morgan. Beleza? É lei de Morgan. Então, vamos lá. Bora aqui, vou passar aqui para baixo, tá? Para não ficar confuso ali por causa do desenho. A inter B, inter. Como é que fica? Por De Morgan isso aqui. Fica complemento da interseção é a união dos complementos. Tranquilão? Isso. Agora, olha o que apareceu aqui. Agora a gente não tem mais só interseção na história, né? A gente tem interseção e união. Dá para a gente fazer o quê? O que dá para a gente fazer quando mistura os sinais? Dá para a gente fazer distributiva. Isso, na verdade, eu vou querer juntar, né, o A aí, porque observa que tem um A, uma barra, uma interseção na história. Então, meio que eu tô querendo diminuir o meu número de A's na situação, né? Eu tinha 2, eu quero passar para 1. Então, eu vou juntar o A aí de alguma forma. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a distributiva. Como que eu vou aplicar a distributiva? Eu vou aplicar pensando que isso daqui é o meu conjunto X. Certo? Então, vai ser a distributiva da interseção sobre essa união aqui. Bora lá? Ok? Como é que vai ser? Eu vou fazer escrevendo X mesmo, para ficar mais claro. Depois a gente substitui o X por A inter B. Então, como é que é essa distributiva? Vai chover aqui, vai chover aqui. Então, vai aparecer o quê? Vai aparecer X inter a barra, vou colocar aqui, vou colocar assim. X inter a barra, tudo bem? União com X inter C barra. Todo mundo acompanhou? Precisa fazer o X, Fernanda? Não, só estou fazendo o X aqui para ver se vocês entendem melhor. Ok? Agora eu vou substituir esse X aí pelo que a gente tem de fato. Quem é o X? É o A inter B. Então, aqui vai ser A inter B, inter A barra. União com A inter B, inter C barra. Tudo bem? Olha o que apareceu aqui dentro desse colchete. Eu só tenho uma operação. Interseção, certo? E, ó, a... Peraí. Ah, tá. É que eu olhei para a questão de baixo. Então, olha só. Eu só tenho uma operação aqui. E observem o seguinte, a gente tem A e A barra na interseção. A gente já falou disso hoje, né?
interseção de A com o que não está em A. Isso vai dar o quê? Isso, a gente vai associar, tá bom? A gente vai associar como tá e associar de novo. Eu vou pular esses 3 passos e vou colocar direitinho o A inter a barra, tá bom? Porque a gente sabe que dá para fazer. Ok? Então, por associativa e comutativa, a gente vai obter o seguinte. Então, aqui. Associativa mais comutativa. Ok? A gente vai ter A inter A barra inter B. União com A inter B. Opa, coloquei em parênteses. A inter B inter C barra. Tranquilão? O que é isso aqui? A interseção com o que não está em A. Como o Lucas já bem disse aí, isso é vazio. Isso é nada mais, nada menos do que a definição de vazio. Então, a gente vai ter o seguinte: vazio, inter B, união, A inter B, inter C barra. Vamos lá. Vazio, interseção com B. Quanto é que dá isso? Vazio de novo? Vazio de novo. Beleza? O que vazio tem em comum com B? Nada, né? Vazio não tem elemento nenhum. Tranquilo? Então dá vazio. Passar aqui para baixo para não ficar confuso ali com o desenho. União com A inter B, inter C barra. Vazio, união com qualquer coisa dá qualquer coisa, perfeito. Isso aqui é o elemento neutro de quem? De quem? Da união. Então, isso daqui vai dar A inter B, inter C barra. Ok? Agora, olha para onde a gente quer chegar. A gente quer chegar aqui, ó. Tem que aparecer a diferença de B com C. A diferença de B e C, ó, tá aqui, ó, escrita já pra gente. A diferença de B e C é B interseção C barra. Eu já tenho isso aí. Perfeito, Traian. Vamos associar. E depois usa a definição da diferença. Então, estou associando aqui, ó, vou deixar o A sozinho, associar o B com o C barra. Mas quem é B interseção C barra? Aqui, ó, pela definição da diferença. É A inter B menos C. Perfeito. Muito bonitinha essa, né, gente? Gostaram? Essa dá mais trabalho, né? Bonitinho é um termo meio forte. Beleza? Ficou bonitinho. Beleza, beleza. Aqui ficou parecendo um sol. Adoro os meus desenhos mal feitos. Bom, vamos lá? Quarta e última. Estamos quase acabando, gente. Estamos quase acabando. Depois daí a gente já vai para a cardinalidade. Olha que maravilha. Então vamos lá. Vou limpar aqui, tá? Limpando. Quarta. A gente tem o seguinte. A
inter B barra, barra. União B inter C. Isso aqui é igual a barra união B. E é isso que a gente quer mostrar. Então, novamente, eu vou começar aqui do lado esquerdo, porque é o maiorzão. Eu quero enxugar esse lado esquerdo para chegar no lado direito. Então, vou copiar ele aqui. Tranquilo? Vamos lá. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo um complementão, né? A primeira coisa que meu olho olha e vê é isso, esse complementão. Então, eu vou desenvolver isso aqui utilizando De Morgan. Ok? Então, aqui por De Morgan, a gente tem o quê? Eu tenho o complemento dessa interseção. Me ajudem. Como é que fica? Por De Morgan, isso. Complemento da interseção. Vai aparecer, então, a união. Certo? União de quem com quem? Do complemento de A com B? Do complemento de A com Complemento de B. complemento do complemento de B. Tudo bem? Mas o complemento de B não é igual a B? Ou não? Igual, mas uma coisa de cada vez. Tá bom? Beleza. Vai dar de fato B ali. Então, vou repetir aqui o resto. Isso tem um nome muito complicado de se falar, que eu acho que eu sempre falo errado. É a involutividade do complemento. Esse lance de B barra barra ser igual a B. Então, para não dizer que eu escrevi errado, eu só vou escrever invol. Invol da barrinha. O que é invol da barrinha? É o fato de, quando temos duas barras, a gente ser igual a barra nenhuma. É igual não, né? É o mesmo conceito. Que bom que você fez essa associação. Eu também faço associações assim, com nomes de pessoas. Eu mudo o nome das pessoas, na verdade, e faço associações com músicas. Às vezes alguém fala alguma palavra e eu já penso logo na música. Mas é bom a gente associar as coisas. Então, deixa eu copiar aqui o resto para eu não esquecer que eu tenho um resto nessa história. Bom, olha só. Olha o que apareceu. Posso sim, claro. Ó, peguei aqui, olhei logo, vi logo esse complementão aqui. Complementão de uma interseção. Então, vou utilizar De Morgan para abrir isso aqui, né? Por quê? Porque se eu não abrir isso aqui, gente, eu não posso aplicar distributiva, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, porque está fechado. Está fechado o complemento dessa coisa ali que está em parênteses. Então, primeiro eu tenho que abrir. Aí, vamos lá. Complemento da interseção. Isso é a união dos complementos. Então, união do complemento do primeiro termo. O primeiro termo aqui é o A. Então, fica complemento de A. E o segundo termo é o complemento de B. Então, fica o complemento do complemento de B. Ok? Tranquilo, Rodrigo? Aí, o complemento do complemento de B é o próprio B. Belezinha? Olha o que está acontecendo. União, interseção. O que dá para a gente aplicar? Chuveirinho. E, de novo, aqui, ó, eu vou considerar esse cara aqui como X. Certo? Então, vou aplicar aqui a distributiva da união sobre a interseção.
E vai dar o quê? Vai dar X união B inter X união C. Quem é X? Vamos substituir. X é A barra união B aqui. Interseção, quem é X novamente? A barra união B união C. Tranquilo? Beleza? Olha o que apareceu aqui dentro desse colchete. Somente uma operação, certo? E a gente tem B e B aqui repetido. Pô, união de B com B dá o quê? Próprio B. O próprio B. Então, eu vou juntar esse B aqui com esse B, fazendo uma associativa, tá bom? Então, associando ali os caras, a gente vai ter... Vou passar aqui para baixo. A barra... deixa eu tirar esse parênteses. A barra união B, união B. Interseção com a barra união B, união C. Bom, B união B, como a gente já falou, dá o próprio B. Isso é idempotência, né? Ok? Continuando aqui, né, que eu não posso esquecer de copiar o resto. Agora, olha o seguinte. Aqui a gente tem a barra união B. E aqui a gente também tem a barra união B. Tem uma interseção aqui, ó. Bom, primeiro, o que a gente faria, né? Se a gente fosse fazer essas operações aqui. Primeiro, a gente operaria esse cara aqui todo. E depois a gente faria a interseção aqui com esse cara. Alguém consegue ver, assim, pum, qual vai ser o resultado dessas duas operações? Na minha cabeça deu o complemento de A com a união de B e a interseção entre B e C. Aquela que cancela. Não dá isso. Quem que falou comigo agora que eu não sei? Foi eu, Thiago. Thiago? É que eu não vejo quem fala. A visualização que eu tô aqui não tá aparecendo quem fala. Não dá isso, não. Alguém aqui falou, aquela que cancela. Vamos tentar ver? A gente enxerga? Pode ser aquela que cancela. Mas eu não sei se é o que você está se referindo mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse cara aqui de X. E esse cara aqui eu vou chamar de C mesmo. Tá bom? Então, a gente tem X e C. Certo? Aí, olha só. Eu primeiro faço a união de X com C. Dá todo mundo aqui. Depois, eu pego desse resultado e faço a interseção com o próprio X. Isso vai dar o quê? Agora eu peguei o que está achurado aqui e faço a interseção com o X. Vai dar o quê? Vai dar o X. Vai dar o X. Certo? Então, ó, a interseção não é o que está aqui, que também está aqui. Essa união aqui, ela é indiferente.
Não importa que você faz essa união. Porque o que está aqui que também está aqui nesse conjuntão? Esse A barra união B e esse A barra união B. Ok? Então, isso daqui vai dar A barra união B. Isso se chama absorção. E a letra nessa mesa digitalizadora, ela fica pior do que ela já é. Todo mundo sacou? Beleza? Olha, não vou mentir, eu achei bem complicado, mas deu pra entender. Essa parte final aqui? Sim, mas deu pra entender, deu pra entender. Isso é uma propriedade que ela vale sempre, tá bom? Sempre que vocês tiverem a interseção aqui, com a união aqui. Então, o que é a interseção desses dois conjuntos? Bom, observa aqui. Esse conjunto aqui, um pedaço dele é exatamente o que a gente está querendo fazer a interseção. Então, a interseção vai ser exatamente esse conjunto. Isso, a absorção. Por isso que eu falei, pode ser, Jorge, pode ser que seja essa de cancelar. Beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que você... X inter, X união Y. Qual vai ser o resultado disso? Eu quero saber a interseção de X com isso. Mas X é um pedaço disso. Então, a interseção vai ser exatamente X. Perfeito, é a interseção de X com ele mesmo. Tem umas coisas que vão estar em Y, que podem não estar em X? Tem, mas eu estou tomando só o que é em comum. O que é em comum de X com um conjunto que contém X e mais alguma coisa? É o próprio X. Beleza? Ok? Então a interseção ela excluiu o C, né? Sim, Opa, não. excluiu o C. Ah, entendi. Beleza? Beleza pra caraca. Agora entendi 100%. Que bom. Que bom. Por isso que é importante vocês falarem, porque aí eu tento melhorar. Eu tento melhorar a explicação. Bom, É verdade que eu entendi depois do desenho. o desenho facilita, né? Eu gosto Sim. quando eu sou mediadora à distância do CEDERJ, né? E no CEDERJ, a gente... Fundamentos de Algoritmos para a Computação, é o nome da disciplina. E no CEDERJ a gente vê muito essas coisas de conjuntos e tal. Então, uma dica que eu sempre dou é sempre fazer o diagrama, sabe? Porque às vezes cai um verdadeiro ou falso, para saber se a identidade é verdadeira ou não. Então, antes de tentar, né, uma prova assim, se está perguntando se é verdadeiro ou falso, faz o diagrama, porque o diagrama ele te ajuda muito a visualizar. Então, sempre que... e agora? Empaquei aqui no meio dessa demonstração. Tenta fazer o diagrama, às vezes ele te dá uma luz do resultado daquela operação, e aí você consegue seguir, sabe? Então, o diagrama ajuda muito, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar em cardinalidade. Eu vou sair aqui da mesa digitalizadora por alguns instantes, mas depois a gente volta para cá. Hoje a gente vai usar muito a mesa digitalizadora. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Mas eu ia falar uma coisa importante. O que eu quero que vocês façam? Que vocês refaçam todos esses exemplos, esses 4 exemplos, tá bom? Como é que eu quero que vocês refaçam isso? Tentem fazer sozinhos. Tudo bem? Tentem fazer sozinhos. Por quê? Porque é só assim que vocês vão ver se vocês de fato entenderam aí como é que funciona. Tá bom? Então, fica como exercício para vocês fazerem esses 4, refazerem esses 4 exercícios. Tentem não olhar o vídeo. Tá bom? Vou retomar aqui a apresentação. Da outra tela. Beber uma água. Bom, agora a gente vai falar de cardinalidade. O que é cardinalidade, gente? Cardinalidade de um conjunto. É a quantidade de elementos que aquele conjunto possui. Certo? Bom, obviamente a gente só pode falar, né, dessa coisa de cardinalidade, a gente só consegue contar a quantidade de elementos quando a gente está dentro de um conjunto que possui um número finito de elementos. Ok? Beleza? Então, a gente vai agora
pensar em como calcular a cardinalidade da união de conjuntos, basicamente, que é o tal do princípio da inclusão e exclusão que eu falei para vocês, tá? Então, a gente sempre vai denotar a cardinalidade do conjunto A por N de A, ok? Que nada mais é do que o número de elementos desse conjunto. Então, exemplo, x pertence a z, ou seja, x é um número inteiro, tal que módulo de x é menor ou igual a 3. Ou seja, x está entre menos 3 e 3. Eu consigo enumerar esses elementos, certo? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Perfeito? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos dentro desse conjunto. Então, a cardinalidade de A aí, N de A, é igual a 7. Belezinha? Vamos ver mais um. A tal que X é pessoa e nasceu antes de 2000. Por exemplo, se a gente está aqui nesse domínio dessa sala de aula, quem aqui nasceu antes de 2000? Traian. Eu não vou falar nada sobre mim. Obviamente, né? Eu nasci antes de 2000. Eu nasci bem antes de 2000. Só o Traian? Só o Traian e eu? Rodrigo? Eu nasci em 88. Eu tenho 33 anos. Nicolas, Pedro. É verdade. Eu também acho, não acho que eu sou velha, não. Só às vezes, só às vezes. Então, ó. Depende do contexto, né? Dependendo do contexto, por exemplo, aqui nessa sala de aula a gente consegue contar. Eu não contei quantos são, não, mas você nasceu em 2000, né? Mas ele está antes, então você está fora, Jorge, está fora. Mas, por exemplo, se a gente mudar aqui o contexto sala de aula e passar para contexto Brasil, já vai ficar mais difícil de contar, certo? Se eu mudar para o contexto mundo, vai ficar mais ainda difícil de contar, ok? Está bem definido, é um conjunto finito, mas pode ser impraticável, né, contar algumas vezes o conjunto. Pode falar, Traiana. Pode falar, pode falar, pode falar. Tá no chat. Ah, tá. Ah, sim, não, aqui eu não estou muito interessada em tentar uma estratégia, não. Basicamente, é só para dizer que existem conjuntos que, embora finitos, né, às vezes não seja fácil da gente numerar, porque, embora finito, a cardinalidade ainda assim é muito alta. Tá? Mas sim, né, a gente consegue. Então, ó, seguinte, o que a gente vai falar agora? Baseado nesse contexto aí de contar elementos dos conjuntos, a gente vai pensar na cardinalidade da união de conjuntos. Então, quando eu tenho dois ou mais conjuntos, sabe que existe uma maneira de eu contar, uma fórmula que me dê esse número? A gente vai ver que sim, tá? Então, ó, por exemplo, a gente tem dois conjuntos e eu quero calcular a cardinalidade de A união B. Então, de novo, sempre que aparecer esse Nzinho aqui, significa que eu estou pensando na cardinalidade do que está dentro do parênteses. Ok? Belezinha? Bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai contar esses caras? Primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente tem duas possibilidades. Ou bem, esses dois conjuntos, eles são disjuntos. Lembram o que é ser disjuntos?
Está escrito aí, ó. Ser disjunto é não ter ninguém na interseção vazia. Ok? Então, não tem nenhum objeto, nenhum elemento que está em A e que está em B ao mesmo tempo. Então, os elementos de A são elementos apenas de A e os elementos de B são elementos apenas de B. E aí, como é que eu faço, então, para contar quantos elementos eu tenho na união desses dois caras? Vocês conseguem enxergar? Por exemplo, essa ilustração aí desse diagrama. A e B não possuem elementos em comum. Então, qual vai ser a cardinalidade da união de A com B? Eu sei a cardinalidade de A e eu sei a cardinalidade de B. Qual vai ser qual vai ser a cardinalidade da união vazio? Como assim vazio? Não, eu não estou pensando em conjunto. Isso, perfeito, perfeito. Vamos usar a anotação para vocês não esquecerem. Como é que é isso? A cardinalidade da união vai ser simplesmente a soma das cardinalidades. Ou seja, N de A mais N de B. Todo mundo consegue enxergar isso? Para eu saber quanto que eu tenho no total, basta eu somar quantos elementos eu tenho em A com a quantidade de elementos que eu tenho em B. Perfeito? Ok? Estou operando. Isso. Observem que a gente está no caso em que a gente não tem interseção entre A e B. N era interseção? Não entendi. Eu acho que ele estava querendo dizer não era interseção. Ah, não era interseção. Vou falar que é mais rápido. Entendi. Eu não entendi porque não é o negócio de A interseção B? No caso, não ia ser nada? Não entendi de novo o que você falou agora por último. A interseção B o quê? Então, o A ele não tem interseção com B. Isso. Então, o N a interseção B não vai ser zero? Vai ser Nada? zero. Vai ser E zero. a união vai ser a soma. Isso. Vai ser a soma. Eu acho que eu meio que viajei aqui, sei lá. Olha só, eu quero saber quantos elementos eu tenho aqui ao total quando eu considero a união com B. Qual é o resultado, né, de uma união? São todos os elementos que estão em A com todos os elementos que estão em B. Aí agora eu quero contar isso. Então eu vou pegar o número de elementos que eu tenho em A e somar o número de elementos que tem em B. Isso vai me dar o total de elementos dessa união. Concordam com isso? Sim. Beleza? Agora, será que isso sempre funciona? Que isso funciona aí quando os nossos conjuntos são disjuntos, eu não tenho dúvida. Se eu quero saber quantos elementos estão em A ou B, é só eu pegar os elementos que estão em A, os elementos que estão em B, a quantidade, né, de elementos de A, a quantidade de elementos de B e somar. Agora, será que isso funciona quando os conjuntos não são disjuntos? Ou seja, possuem interseção diferente de zero? Diferente de vazia? Ué, Eu acho que ele não, porque a interseção somar. seria somada duas vezes. A interseção não vai somar, mas vai somar o que está sobrando. Isso aí, mas se eu pegar simplesmente e fizer N de A mais N de B, o que acontece? Acontece o que o Thiago falou, né? A gente acaba que soma a interseção de A com B, quando pega pelo N de A, e soma a interseção de A com B de novo, quando pega o N de B. Então, ó, para resumir, quando os nossos conjuntos são disjuntos, é fácil a gente ver que isso vale. O N da união é a soma dos N's. Tá bom? Isso nada mais é do que princípio aditivo. A gente vai entrar mais a fundo em princípio aditivo mais para frente. Isso aí, Lucas. Tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Deixa
Aqui a gente tem uns números. Então, vamos lá. Nosso conjunto universo é X, tal que X é aluno da Rural. Ok? Conjunto A. X, tal que X é aluno do primeiro período de Secomp. E o conjunto B. X, tal que X é aluno do segundo período de Secomp. Minha pergunta para vocês. A tem interseção com B? Não. Não, né? Não tem como você ser um aluno do primeiro período e ser um aluno do segundo período. Beleza? Então não adianta, Lucas, os períodos sempre andam. Beleza? Então, não temos interseção aí entre esses caras. Aí eu tenho uns números aí, né? No total, a gente tem 1.000 alunos e N de A 30, N de B 60. O que eu quero saber é a quantidade de alunos da UFRJ que estão no primeiro período ou no segundo período. Como é que eu traduzo esse ou aí? Seria um mais, né? Uma soma. Uma união, exatamente. Então, eu quero saber a cardinalidade de A união B. Mas a gente acabou de falar, né, que A e B eles não têm interseção. Se eles não têm interseção, como é que a gente calcula a cardinalidade da união? Simplesmente somando as cardinalidades. Ok? Tranquilo? Então, aí, nesse caso, A ou B, certo? Vai dar o quê? Cardinalidade de A mais cardinalidade de B. Então, 30 mais 60, 90. Tanto que para vocês que vêm matéria... Vocês estão conversando, né? Não é isso não. É porque, independente se você reprovou, se você está periodizado ou não, seu período sempre anda. Quando você olhar lá no seu histórico, vai estar lá que você está no... Espero que não, mas que você está no 12º período. Sempre anda. Foi mal, desculpa aí. Então, não reprovem. Tranquilo, gente? Bem de boa? Todo mundo conseguiu enxergar que A e B aí não tem interseção e que, portanto, para a gente saber a cardinalidade desse ou aí, ó, o cara ou tá no primeiro período ou tá no segundo, eu somo a quantidade de pessoas que estão no primeiro período com a quantidade de pessoas que estão no segundo. Por quê? Porque eu sei que não tem interseção entre elas. Belezinha? Agora, e se a gente tivesse 3 conjuntos e eles são 2 a 2 disjuntos, o que isso significa? Se eu pegar A com B, vou olhar a interseção, não tem. Se eu pegar A com C, vou olhar a interseção, não tem. Se eu pegar B com C, vou olhar a interseção, não tem. Então, eles não têm interseção entre si, tá bom? Isso que significa ser 2 a 2 disjuntos. Qualquer combinação de 2 conjuntos aí não vai ter interseção. E se eu tiver 3 conjuntos, dá para eu estender esse cálculo? Ou seja, N de A, união B, união C. Basta eu somar, né, essas cardinalidades. Tem como a gente fazer a continha bonitinha. Mas aí, nesse caso, é preciosismo demais da minha parte. Vamos fazer a continha quando a gente falar de conjuntos que não são disjuntos. Ok? Belezinha? Então, como a gente não tem interseção, é só somar as cardinalidades. Bom, então agora a gente vai, de fato, para o princípio da inclusão e exclusão, mas aí considerando que a gente tem 2 conjuntos quaisquer, ou seja, tanto eles podem ter interseção, como eles podem não ter interseção, tá? Então, a gente vai começar com o princípio da inclusão e exclusão de 2 conjuntos. Vamos para a mesa digitalizadora logo. Espera aí, deixa eu já compartilhar.
Aqui, uma janela, compartilhar. Então, vamos lá. Agora, a gente está nessa situação aqui, ó. Deixa eu ver vocês. Agora, a gente está nessa situação aqui. A gente está nessa situação aqui. Eu tenho dois conjuntos, A e B. Tá? Vou supor aqui que eles têm interseção. Ok? Eu quero calcular a cardinalidade da união. Vamos pensar aqui? Só olhando para o diagrama? Já conversamos sobre isso, mas agora eu quero que fique bem claro para todo mundo. Se eu fizer N de A mais N de B, o que está acontecendo? Quem é o N de A? O N de A vai me dar todos esses elementos aqui, ó. Concordam? Quando eu pego N de A, eu pego o número total de caras que estão em A. Certo? A quantidade de elementos de A. Todo mundo concorda que eu pego toda essa área aqui em amarelo? Quando eu pego N de A? Agora, eu vou pegar o N de B. Vou fazer de azul. O N de B, ele me dá toda essa área aqui em azul. Quando eu somo N de A com N de B, o que está acontecendo? Eu estou somando essa área aqui, ó, que é a interseção de A com B, 2 vezes. Ok? Então, quando os meus conjuntos não são disjuntos, isso aqui é um erro. O que eu tenho que fazer aí, como vocês já falaram? Quando eu faço isso aqui, eu tenho esse pedaço aqui em amarelo, que no caso é A menos B, mais, eu tenho N de A menos B, né? Mais A inter B. Isso daqui vai ser o meu N de A. Quando eu somo o N de B, quem é o N de B? É esse pedaço aqui, que, ou seja, é o B menos A, mais o N de A inter B. Ou seja, quando eu faço N de A mais N de B, opa, foi mal. Quando eu faço N de A mais N de B, olha quem aparece 2 vezes nessa soma. Certo? Eu tenho esse pedaço com esse pedacinho. Esse pedaço e esse pedacinho aqui novamente. Portanto, para essa soma dar o valor certo, a gente tem que subtrair o N de A inter B. Ok? Belezinha? Douglas, foi o Douglas? Pode falar. Isso. Então, pela lógica, porque senão quando você está pegando N de A mais N de B, é como se você estivesse pegando o conjunto de interseção 2 vezes, né? Porque você tem que contar o de cada um, aí estaria errado por causa disso. Exatamente. Agora, a observação que eu faço para vocês, se os conjuntos tiverem interseção, tá lindo, a gente vai subtrair, né, a quantidade de caras aqui que está na interseção. E se eles não tiverem interseção, isso aqui também funciona, essa conta? Se eles forem disjuntos. É só somar, né? Não precisa retirar a interseção, porque eu não tenho. Então, exato, mas daria errado? Qual seria a cardinalidade da interseção quando não temos interseção? É 0. Aí Daria errado. retoma aquela fórmula que a gente tinha. Beleza? Ok? Então, todo mundo concorda que isso aqui vale para conjuntos A e B quaisquer? Com interseção, sem interseção? A gente sempre pode dizer que a cardinalidade da união é dada por N de A mais N de B menos a cardinalidade da interseção. Tranquilo?
até se A igual a B. Ok? Porque a interseção aí vai ser o conjunto todo. Então, eu vou ter somado, se A for igual a B, né? N de A mais N de B é como se fosse 2 vezes N de A, porque eles são iguais. Mas quando eu tiro aqui a interseção, vai aparecer o quê novamente? N de A. Então, isso vai dar N de A. Então, mesmo se eles forem iguais, essa relação aqui vale para qualquer conjunto, quaisquer 2 conjuntos. Ok? Beleza? Show. Então, agora, eu não sei se... Acho que temos algum exemplo. Deixa eu dar uma voltada aqui para os slides, para ver se tem exemplo. Não, não temos. O que nós queremos fazer, né? A gente quer estender esse conceito de 2 para 3 conjuntos. Então, vamos tentar ganhar intuição com o diagrama? Vamos tentar ganhar intuição com o diagrama. Temos 3 conjuntos quaisquer, tá? A, B e C. Eu quero a cardinalidade da união de A com B e com C. E agora, gente? Quando a gente pega o N de A, a gente está considerando aqui um monte de interseção, né? Eu estou considerando a interseção de A com B, eu estou considerando a interseção de A com B com C, e estou considerando a interseção de A com C. Beleza? Quando eu pego o N de A, eu considero essas 3 interseções. Tranquilo? Quando eu pego e somo com o N de B, olha quem está aparecendo de novo. Aparece de novo essa e essa aqui. Quando eu pego N de A com N de B, ó, essa coisa aqui se repete e essa coisa aqui se repete. Ok? E aí, quando eu pego e somo N de C, isso aqui vai se repetir. Isso aqui vai se repetir. E, pasmem, a interseção dos 3 novamente. E agora? Que expressão vai poder nos salvar, gente? Vocês conseguem pensar numa expressão? Vai seguir essa Ele tendência. ficou exponencial? Porque não importa o número de conjuntos, ele tem sempre isso? Ou não? Não entendi muito bem a sua pergunta. Quem foi que falou comigo? Tiago. Tá, você vai ter que tirar a interseção entre A e B, A e C, e a interseção entre A, B e C. Beleza. Pois é, será que é exatamente isso? Será que a gente pode pensar assim, ó, por exemplo, aqui o padrão foi o quê? N de A mais N de B menos a interseção de A com B. Será que aqui a gente pode estender simplesmente assim, ó? Eu vou pegar e vou... Porque observa o seguinte, essa interseção aqui, ela aparece 3 vezes, né? Quando eu pego N de A com N de B com N de C. Será que eu tiro ela 2 vezes? Acho que Será 3, talvez. Tiro? Pois é, né? E aí? Aí, pensa só. Então, vocês estão me dizendo o seguinte, ó. Pega o N de A com N de B com N de C. Aí você tira N de A inter B. Só que se liga, quando você tira N de A inter B, todo mundo concorda que essa interseção aqui também sai? Tá, se for só de A e B, sim. Isso, mas aí você tirou, né? N de A com B. Aí você tirou, aí vai sumir essa daqui. Uma, né, delas, ela aparece 3 vezes. Aí quando você tira a interseção de B com C,
Essa daqui também vai de novo. Então, ela aparecia 3 vezes, então você está tirando 2 vezes. Mas quando você tira a interseção de A com C também, ela aparece de novo. Então, quantas vezes você tirou essa interseção aqui, ó, dos 3 caras? É 3 vezes. 3 vezes. Ela aparecia 3 vezes quando eu somava o A com B com C. Quando você subtraiu as interseções, né, dos conjuntos 2 a 2, por causa desses pedaços aqui que aparecem 2 vezes, você acabou que tirou a interseção dos 3 vezes. Então, sumiu a interseção. Essa interseção aqui deixou de fazer parte da conta. Então, o que você tem que fazer? Somar ela de novo. Somar ela. Belezinha? Então, é exatamente isso que vai acontecer. E a gente vai mostrar, algebricamente, digamos assim, que quando a gente tem 3 conjuntos quaisquer, a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades individuais, né? Aí a gente subtrai as cardinalidades 2 a 2, A inter B, A inter C e B inter C. E depois a gente soma A inter B inter C. Vamos tentar provar isso? Porque aqui a gente tem a intuição de como é que funciona no conjunto. Será que baseado nisso aqui que a gente sabe, que N de A união B pode ser calculado dessa forma, será que a gente consegue estender para 3 conjuntos? Essa vai ser a nossa tentativa, tá bom? Então, vou limpar aqui para ficar mais organizado. N de A união B união C. Isso é N de A mais N de B mais N de C menos N de A inter B menos N de A inter C menos N de B inter C mais N de A inter B inter C. Tranquilo? Como é que a gente vai tentar chegar nessa fórmula aqui, a partir daquela que a gente sabe para 2 conjuntos? Eu vou agrupar aqui, ó, associar o A união B. Isso, para mim, agora, é um único conjunto. Então, o que eu tenho aqui? Considerando A união B como um único conjunto, eu tenho N da união de 2 conjuntos. Ok? Então, vamos lá. Tentem me acompanhar. Como é que é o princípio para 2 conjuntos? Eu somo as cardinalidades, né, individuais e subtraio a interseção deles. Então, isso aqui vai dar o quê? N de A união B mais N de C menos N de A união B inter C. Acompanharam ou boiaram? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? O que eu usei aqui nessa igualdade? É o princípio da inclusão e exclusão quando eu tenho 2 conjuntos. Tranquilo? Agora, olhem para cá. União e interseção. O que a gente pode fazer aqui dentro desse parênteses aqui? Que propriedade que eu posso aplicar? Distributiva. Perfeito. Então, vamos aplicar a distributiva aqui.
distributiva. Então, a gente vai ter o quê? N de A união B mais N de C menos N. Abriu parênteses. Vamos aplicar a distributiva. Ó, vai chover aqui. Vai chover aqui também. Então, vai ficar o quê? A inter C união B inter C. Tranquilo? Beleza? Queridos, olha o que apareceu aqui. N de uma união. A gente sabe isso, né? A gente pode aplicar o quê? O princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Pi, dois conjuntos. N de A união B. Primeiro eu vou resolver o problema, esse problemão aqui, depois eu penso no resto, tá bom? Mais N de C menos N. Vamos aplicar o princípio da inclusão e exclusão aqui. Como é que eu faço o princípio da inclusão e exclusão? Eu vou abrir um grande colchete aqui, para a gente não confundir esse sinal aqui de menos, tá bom? Princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. A cardinalidade da união é o quê? É a soma das cardinalidades. Opa, coloquei A de novo. Somei as cardinalidades dos dois conjuntos envolvidos e subtraio o quê? A cardinalidade da interseção. Tranquilo? Beleza? Todo mundo acompanhou? E a interseção entre O e B? Interseção entre O e B. Eu escrevi errado? Não sei. Ela vai aparecer. Calma, vai aparecer ainda. Vai aparecer. Olha o que a gente tem aqui, ó. A união B aqui, né? A gente não quer a união B na nossa fórmula. A nossa fórmula só trabalha com interseção, né? A gente vai aplicar novamente o π. Aí, ó, se liga aqui, ó. Olha aqui dentro desse parênteses aqui, ó. Só interseção, né? A inter C, inter B, inter C. Se a gente comutar e associar isso aqui, vai aparecer o quê? A inter B, inter C. Todo mundo concorda com isso? Concordam com isso que eu falei? Ó, a gente tem A inter C, inter B, inter C. Tem o C aqui duas vezes, né? Só interseção. Então, fazendo comutatividade e associatividade aqui, a gente vai ter C inter C. E aí vai virar só C. Então, isso aqui vai virar A inter B, inter C. Tranquilo? Então, aqui, associando e comutando, a gente vai ter N de A união B, mais N de C, menos... Aí, a gente tem que tomar cuidado aqui com os parênteses, com o colchete, né, com o sinal, ó. N de A inter C. Já estou tirando, mexendo no sinal. N de B inter C, mais N de A inter B inter C. Tá quase lá, né? O que tá faltando aí? Tá faltando aparecer cardinalidade de A, cardinalidade de B, e tá faltando aparecer um A inter B, né? A gente tem A inter C, B inter C, tá faltando o A inter B. De onde vai sair? Daqui, ó. A gente tem outra união.
Então, a gente vai aplicar novamente o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. E vamos lá. Princípio da união princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Somo as cardinalidades individuais e subtraio a cardinalidade da interseção. E pronto, né? O resto se repete aqui. Para ficar bonitinho, é só agrupar, né? Traz esse C para cá, deixa ele do lado do B e deixa os 2 a 2 aqui juntinhos e no final somando a interseção dos três. Beleza? Tranquilo? O que eu quero que vocês façam como exercício doméstico? Quero que vocês pensem, e se tivéssemos 4 conjuntos? Vocês vão me matar, né? Meu Deus. Se vocês pensassem nisso. Tá bom? Belezinha? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. 4 conjuntos não disjuntos, né? Todos eles uma interseção. Isso aí. Ah, tá. Tá? Observem que essas duas fórmulas que a gente viu, tanto para 2 conjuntos quanto para 3 conjuntos, se os caras forem disjuntos, as interseções vão ser vazias. Então, vai continuar dando as somas individuais, né? Então, continua valendo. Sem nenhum problema. Vai ter lista, sim. Vou colocar em breve, tá bom? Hoje ou amanhã. Não sei. Por que você pode separar em 2 conjuntos? Você sempre pode, né? Você sempre pode associar a propriedade da união. Ok? Então, você associa um, chama de um conjunto só, porque essa operação, de fato, vai dar um único conjunto, né? E aí você consegue trabalhar com a propriedade que você já conhece e já sabe que é verdadeira, que é o princípio da inclusão e exclusão de 2 conjuntos. Por isso que a gente associa ali os 2 na união. Beleza? Associar você sempre pode. É a propriedade que vale união e interseção. Ok? Bom, aí eu acho que para terminar a gente tem um exemplo. Vamos ver aqui. Então, a gente viu, né, que para 3 conjuntos a gente tem essa igualdade aí. E como exemplo, a gente quer saber a quantidade de números naturais que existem entre. E agora que eu não sei se isso é 7 ou se isso é 1. Provavelmente 1. Não, às vezes não é. Mas não, Parece ser 7, né? Porque Porque Não, o 1 do lado parece o 1 do lado é diferente. é verdade. É verdade, né? Então, 1 não, né? 7 e 100, inclusive. Esse inclusive quer dizer que eu estou contando o 100 também. E o 7. Eu estou confusa ainda, gente. Ainda estou meio perdida aqui. No 7 ou 1. Não. Ó, Melhor fazer com 1, então. no meu exemplo aqui, era para ser 1 na minha lista. Mas vai ver que eu me empolguei e quis mudar. Ó que coisa bonita. Tanto faz, tá? Vai mudar muito pouca coisa aí. Acho que não é para contar o 2 e o 5. Do início. Vai mudar muito pouca coisa aí na resolução, tá? Deixa eu ver a hora. Temos 15 minutinhos para esse exemplo. Eu não sei se dá, se não dá. Ele tem bastante conta. Mas vamos lá. Vamos tentar pelo menos passar a ideia. E aí o final, porque a gente vai usar uma coisa aí bem legal, que é a noção do complemento.
Porque olha como é que está o enunciado, né? Determine a quantidade de números naturais que existem entre 1, era para ser 1, tá? Então, eu vou manter aqui a conta no 1, entre 1 e 100, inclusive. Depois eu altero lá para vocês esses slides. Que não são divisíveis por 2 nem por 5. Então, o que a gente vai pensar aí? A gente vai utilizar a noção de complemento. O que é a noção de complemento? Eu quero aqueles caras que não são divisíveis por 2 e por 5. Mas eu sei escrever bem quais são os caras que são divisíveis por 2 e quais são os caras que são divisíveis por 5. Para eu achar o não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total que eu tenho e subtrair daqueles que são divisíveis por 2 e daqueles que são divisíveis por 5. Exatamente. Vou tirar todos os pares. A gente faz 2 conjuntos, eles sendo divididos por 2 e outro por 5, e pega o complemento da união entre 2 e 5. Perfeito. Perfeito. Certo? Então, a gente usa essa noção aí de complemento. Todo mundo sacou? Os números primos, eles não... O único primo que é par é o 2, né? Então, eles vão estar aí fora desse conjunto. Quando você tomar o complemento, você vai estar tirando os pares e aqueles que terminam por 5, né? Porque os que terminam por 0 já foram. Beleza? Então, eles estão ali no complemento. Você concorda? Estou pegando o conjunto de todos os números aí que estão entre 1 e 100. Aí eu vou tirar aqueles que são os múltiplos de 2, ou seja, os divisíveis por 2, e os que são divisíveis por 5. Ok? O que vai sobrar? Vai sobrar todo o resto. Tranquilo? Inclusive os primos. Belezinha? Beleza, Jorge? Então, a ideia é essa, né? A gente vai chamar um conjunto, eu chamei de A, por exemplo, o conjunto dos que são divisíveis por 2. Chamei de B o conjunto dos que são divisíveis por 5. E eu quero tirar do universo. O que é o meu universo aí? São todos os números que estão entre 1 e 100. Conta esse número aí. Então, eu vou tirar dessa cardinalidade a união. Beleza? Basicamente vai ser só os números terminados em 1, 3, 7, 9. Aí multiplica por 9, né? Por causa da dezena. Seria 4 vezes 9, daria 36. 36? Acho que é isso. Não vai dar, não. Vai dar um pouquinho mais. Vai ver que você está contando aí, tirando mais alguém do que deveria. Mas então, entenderam a noção? E aí, para calcular o A união B, que no caso são os que são divisíveis por 2 ou por 5, o que vocês vão utilizar? O princípio da inclusão e exclusão. Eu escutei errado. Achei que era por 2 ou por 5. O que você falou agora, nem por 5, nenhum dos dois. Isso, nenhum dos dois. Então, você tira a união. Você tira a união. Tá. Tá bom? Vai dar perto disso aí que você chutou. Então, peraí, filha. Então, fica como exercício para vocês, tá bom? Então, tentem fazer utilizando a noção de complemento para vocês usarem o princípio da inclusão e exclusão como aplicação aí. Tá bom? Eu vou fazer a chamada de vocês. Tchum, 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 tchum. O meu deu perto disso aí, Tranha, mas não deu exatamente isso não. Pode ser que eu tenha errado uma conta ou outra. Gente, filho pequeno é uma maravilha. Gente, eu tô gravando aqui. É brabo, é brabo.
Não, mas divisível por 2 e por 5 não são todos divisíveis por 10? Não, né? Não sei. Não, por exemplo, divisível por 5 é múltiplo de 5, ou termina em 0 ou termina em 5, né? Isso, e só Não é que por, divisível por 10. divisível por 2, por 2 e por 5? Divisível por 2 e por 5, sim. Isso aí. E por 5, divisível por 2 e por 5, aí sim. Aí seria só os divisíveis por 10 também, 10, certo? perfeito. Isso mesmo. Mas aí eles não podem ser divisíveis nem por 2 e nem por 5. Nem por 2 e nem por 5, isso. Não, Então eu teria que tirar todos que são divisíveis por 2 e por 5, certo? por 2 ou por 5. Do universo, você vai tirar todos aqueles que são divisíveis por 2 ou por 5. E aí, quando Então, a união do complemento A com a união do complemento B. Espera aí, gente, só um minutinho. Beleza. Amores, a gente quer calcular o quê? A gente quer calcular a quantidade de números que estão entre 1 e 100, que não são divisíveis nem por 2 e nem por 5. Então, eu vou tirar da quantidade de números que eu tenho entre 1 e 100, a quantidade de números que são divisíveis por 2 ou por 5. Certo? Não somente os que são divisíveis por 2 e 5 ao mesmo tempo. Por 2 ou por 5. Nesse caso, a gente vai ter que tirar os múltiplos de 5 também, aqueles que terminam em 5. Ok? Sim, entendi. Beleza? Por 2 ou por 5. Como é que a gente faz essa conta? A gente usa o princípio da inclusão e exclusão. Diretão. Diretão. Tá? Não precisa pensar quem são esses caras. Usa o princípio da inclusão e exclusão. Quem é A união B? Como é que a gente calcula, né? N de A união B? N de A mais N de B menos N de A inter B, que é exatamente o que o Thiago estava falando. O que é A inter B? São aqueles que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Beleza? Então, na hora que vocês forem aplicar o princípio da inclusão e exclusão, aí sim vai entrar aqueles que são divisíveis por 2 e por 5, ou seja, por 10. Ok? Beleza? Agora eu preciso encerrar a aula. Se ainda ficar alguma dúvida na hora que vocês forem fazer o exercício, não se intimidem, podem me mandar e-mail, tá bom? Podem perguntar também pelo WhatsApp. Eu preciso só fazer a chamada de vocês rapidinho. Também podem perguntar para o nosso querido monitor Matheus. Ele deixou um link lá no Discord para quem não viu, tá bom? Eu vou logar aqui no Siga rapidão. Eu preciso antes, deixa eu interromper a gravação.